Desde os primórdios da humanidade, a Bíblia registra histórias que revelam o coração humano, seus conflitos, suas escolhas e suas consequências. Mas entre todas essas histórias, existe uma que carrega um peso profundo. Uma história que fala de ciúmes, orgulho, ira, pecado e também da misericórdia de Deus. Hoje, vamos caminhar juntos pelo relato de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Uma história que não é apenas sobre passado, mas sobre nós, sobre as batalhas internas que enfrentamos até hoje. Respire fundo e venha comigo nesta jornada. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o mundo se tornou um lugar diferente. Não havia mais a perfeição, a harmonia ou a comunhão direta com Deus como antes. Mas, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, a graça de Deus ainda estava presente. Eva deu à luz seu primeiro filho e disse: "Alcancei do Senhor um homem." Eles o chamaram Caim. Algum tempo depois, nasceu seu irmão, Abel. Os dois cresceram ouvindo seus pais contarem histórias sobre o Éden, sobre o som da voz de Deus caminhando pelo jardim, sobre o perfume das flores que nunca murchavam, sobre a vida sem dor, sem culpa, sem lágrimas. Mas também cresceram ouvindo sobre a queda e o preço da desobediência. O mundo que eles conheciam era duro, difícil e exigia esforço constante. Mas Deus ainda se importava. E isso seria revelado em breve. Caim se tornou lavrador. Trabalhava a terra, plantava, colhia. Seu esforço era constante e suas mãos estavam sempre marcadas pela terra seca e dura. Abel, por outro lado, tornou-se pastor de ovelhas. Seus dias eram vividos entre campos, montes e animais. Ele via no rebanho a pureza, a vida, o cuidado. Uma rotina silenciosa, porém profunda. 2. Ireme. Os dois caminhos diferentes. Duas formas de servir a Deus. Mas o verdadeiro teste ainda estava para acontecer. Chegou o dia em que ambos decidiram apresentar ofertas ao Senhor. Caim trouxe o fruto da terra, aquilo que suas mãos produziram. Abel trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura, a parte mais excelente. A diferença não estava apenas no tipo da oferta, mas no coração de cada um. A Bíblia diz: "O Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou." Deus viu o coração de Abel, um coração humilde, obediente, cheio de fé, e viu o coração de Caim, orgulho, autossuficiência, ausência de devoção real. E então, a ira começou a crescer dentro de Caim. O ciúme, a frustração, a comparação, o sentimento de rejeição. O Senhor, em sua misericórdia, não deixou Caim sozinho em sua ira. Ele se aproximou, falou, alertou: "Por que tiraste? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas deves dominá-lo." Era como se Deus dissesse: "Caim, ainda dá tempo. Você pode mudar seu coração. O pecado está tentando te dominar, mas você pode escolher o bem." Mas Caim ignorou o aviso, e quando ignoramos a voz de Deus, a voz do pecado se torna mais alta. Um dia, Caim chamou Abel e disse: "Vamos ao campo." Não havia testemunhas, não havia proteção, só os dois e o silêncio da terra. E ali, longe de tudo e de todos, a ira de Caim transbordou. Abel caiu e seu sangue manchou. O primeiro assassinato da história, o primeiro grito de dor ecoando pela humanidade. Um irmão matou o próprio irmão. Não por defesa, não por necessidade, mas por inveja. E a terra ouviu o sangue de Abel clamar. Deus se aproxima de Caim e pergunta: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim mente. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus vê tudo, sabe tudo. E responde: "A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim." E o Senhor pronuncia a sentença. Terra não produziria mais como antes. Caim seria fugitivo, errante, um homem marcado pela própria escolha. Mas até no julgamento, Deus mostra misericórdia.
porei um sinal em você para que ninguém o mate, mesmo depois do pecado. A graça ainda estava ali. Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver em uma terra distante. Ele escolheu o ciúme e perdeu a comunhão. Escolheu o orgulho e perdeu o irmão. Escolheu o pecado e perdeu a paz. A história de Caim e Abel não é apenas sobre dois irmãos, mas sobre todos nós. Sobre o que fazemos com a ira, a comparação, a inveja, os sentimentos que tentam dominar nossa alma. Deus continua nos dizendo: se procederes bem, serás aceito. O pecado quer te dominar, mas você pode vencê-lo. A história de Caim e Abel revela que Deus olha o coração, não apenas a oferta, que o pecado começa como um sussurro, mas pode se tornar destruição, que sentimentos não tratados se transformam em tragédias, que Deus sempre oferece um caminho de volta, menos antes que seja tarde, que cada um de nós é sim guarda de nossos irmãos, somos chamados a cuidar, a amar, a proteger, que essa narrativa nos leve a examinar o coração, a mudar o que precisa ser mudado, a vencer o pecado antes que ele nos vença. Se esta mensagem falou com você hoje, se trouxe reflexão, luz ou transformação, então eu te convido agora, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Diga nos comentários o que essa história te ensinou. Já enfrentou sentimentos difíceis como Caim? Como Deus te ajudou a vencer? Sua experiência pode transformar outra vida. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.